Oi, eu sou Bárbara Almeida. Eu sou Isabela Ribeiro e esse é o Nós nos Difuntos. No episódio de hoje, a gente convidou a Ana Carolina Xavier, que é uma mulher branca, médica da família e comunidade, atuando há 3 anos numa favela na zona norte do Rio de Janeiro, mestrando em saúde pública pela Fiocruz. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Carol, por aceitar nosso convite. E para dar o pontapé, assim, você poder se apresentar e dizer um pouco mais sobre você, também conta para a gente como e onde que atua, né, o médico da família e comunidade. Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui, acho que muito legal o convite de vocês. Eu acho que a gente tem muito pouco conhecimento, né, sobre a especialidade, e acho que ter espaço aí para a gente poder divulgar e contar um pouquinho do que a gente faz aí na atuação prática é muito importante, então eu agradeço de verdade o convite. Eh, eu acho que antes de mais nada, como isso aqui vai acabar sendo uma gravação de áudio, né, que as pessoas vão estar ouvindo e não vão estar vendo muito a gente, eu acho que é importante fazer esses destaques aí de quem eu sou, né, então me identificar aí como mulher, como branca, heterossexual, eu acho que diz muito respeito à forma como eu vejo a minha prática médica, né, e a forma como eu me coloco nessa prática médica. Então, tudo que eu vou falar aqui, né, parte desse recorte social aí de quem que eu sou, né? E aí vai ter esse lugar aí de um gênero, mas um gênero recortado numa raça e numa classe que é a classe do ser médica. O médico de família e comunidade, ele é um médico que ele atua majoritariamente, principalmente eu, né, atuo aí na atenção primária aqui no Rio de Janeiro. O modelo assistencial empregado aqui no Rio de Janeiro para atenção primária é a estratégia de saúde da família. Então, a gente que tem aí as clínicas de saúde da família, né, que são as clínicas de família que falam, mas em alguns lugares também eles denominam como unidade básica de saúde, postinho, que algumas pessoas falam. E o médico de família ele tem a atuação principal nesses espaços, né, que são nos espaços de atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde ela é caracterizada por esse lugar aí de primeiro contato do usuário com o serviço de saúde, né? No Brasil, o serviço de saúde que a gente tem é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que é um serviço público. A atenção primária ela surge muito nesse lugar aí de uma reforma sanitária, numa ideia de ampliar acesso, né, colocar o acesso à saúde mais próximo aí das pessoas e de uma forma que a gente tentasse reduzir aí as desigualdades e as iniquidades em saúde, de uma forma que pudesse descentralizar também a saúde, né. Então, antigamente a gente tinha um modelo que era muito hospitalocêntrico, né, então você precisava procurar os serviços hospitalares para conseguir uma consulta, e e esse modelo é um modelo que distancia muito, né, o usuário, aquele que busca o atendimento e o profissional, e e acaba funcionando como uma barreira de acesso mesmo, né. Então, para você conseguir um atendimento, você tem que ter um deslocamento, e para além do deslocamento, você tem uma unidade, completamente hospitalar, que acaba tendo uma certa impessoalidade ali, né, na forma de cuidado. Então, o médico de família ele atua majoritariamente nesses lugares, tem outras atuações, né, tem atuações através de visitas domiciliares, então a gente tem hoje em dia médicos de família ocupando alguns cuidados em saúde de home care, tem médico de família hoje em dia na saúde suplementar, que seria nos serviços particulares, né, nos planos de saúde, mas aqui no Rio, falando um pouco da minha prática, a gente trabalha na atenção primária. Eu trabalho numa clínica da família que está numa favela na zona norte do Rio. Eu fiz residência por lá, então é uma especialidade que tem residência médica. São 2 anos de residência. Eu fiz residência nessa mesma clínica que hoje em dia eu atuo, então, na verdade, eu estou lá já há 5 anos. E esse é um dos princípios aí do médico de família, né, que tenta colocar a longitudinalidade no seu lugar de cuidado, né. Então a gente entende que quanto mais tempo a gente tem de contato, de relação com aquele paciente, isso interfere na forma como a gente cuida, né. Então o médico de família, quando você pergunta como ele atua, né, que eu acho que seria um pouco das funções aí do médico de família, o médico de família ele não tem um atendimento focal, em gênero, não é um atendimento focal em doenças, em patologias, em idade. Então a gente fala que a gente é especialista de pessoas, né.
E aí acho que é bem importante a gente fazer esse recorte plural aí para essas pessoas, porque a gente vai atender criança, a gente vai atender adulto, a gente vai atender adolescente, a gente vai atender idosos, e a gente tenta não restringir, as partes do corpo que a gente cuida, né. A gente entende o corpo como um corpo todo, e é um corpo físico, é um corpo mental, é um corpo social, e fica difícil para a gente, desprender essas partes, né. Então a gente entende que é preciso cuidar dele, né, juntando, articulando essas individualidades que vão compondo aquele corpo. Então, a gente fala que a gente é especialista de gente, né, e essa gente são pessoas inseridas num contexto, então a gente quando fala que a nossa prática é de medicina de família e comunidade, a gente entende a importância dessa comunidade na construção de saúde e doença de cada indivíduo. Então, é uma ideia da gente poder abordar um pouco dos contextos, contexto familiar, contexto social, contexto profissional. Achei muito legal isso que você disse sobre ser, né, cuidar de pessoas, porque aí a gente vê na prática, assim, parece a materialização disso que o SUS traz como um conceito de saúde, né, e que não está associado a, uma doença, algo biológico, né, somente, né, e ao adoecimento, mas quais os fatores, né, que envolvem a saúde para uma pessoa, para aquela pessoa, né, inserida naquele contexto, enfim, assim como você contextualizou sua prática aí agora. Parece que essa lógica vai muito na contramão do próprio capitalismo, né, que vai ali fragmentando o sujeito, e aí tem especialidade para Uhum. tudo. E aí parece que o sujeito tem que ir em trocentos especialistas para ver muitas coisas e não tem essa escuta e esse olhar para esse sujeito como um todo, né. E como que os próprios governos vão fazendo isso. Eu lembro que quando começou as construções das UPAs, né, até no estado do Rio, que veio para desafogar as emergências hospitalares, né? Mas não tem ali muito esse investimento, né? Me corrija se eu estiver errada, na atenção básica, na atenção primária. E aí muita gente que ainda procura a UPA ou os hospitais, né? As emergências hospitalares, às vezes é isso, às vezes é para uma consulta, para uma dor, uma hipertensão, uma glicose que está descompensada ali, alguma coisa que poderia estar sendo acompanhada na sua localidade, né? E acho muito interessante isso que você disse, né? Do médico da família olhar para esse sujeito como um todo e para essa comunidade, né? Porque aí cada lugar vai ter ali as suas especificidades. Ser uma médica de família na zona norte do Rio de Janeiro é diferente de ser em outro lugar, né? Porque tem as questões daquela região, daquele lugar. É exatamente isso, assim, perfeito a colocação de vocês duas, né. A gente tem um processo aí que é muito problemático da medicina, que a gente fala sobre essa mercantilização mesmo do cuidado, né. Então, a gente acaba fazendo da saúde um produto, né. Então, a gente tem aí remar contra toda a indústria farmacêutica, que também lucra aí com esse cuidado em saúde fragmentado. E acho que é isso, é com cuidado em saúde mesmo que mercantiliza o nosso próprio corpo, né. Então, fragmentar o nosso corpo, é tratar o nosso corpo como máquina mesmo. Então a gente é como se a gente tivesse um carro, né, uma peça quebra, a gente cuida daquela peça e a gente acha que o carro segue funcionando normal. Enquanto a partir do momento que a gente cuidou daquela peça, aquele carro já não é mais o mesmo, né, é um novo carro. E a gente é assim, a gente é um novo corpo a cada dia. Então cuidar das nossas peças em separado não diz sentido de cuidar do nosso todo, né. E ter uma medicina que olhe para além desse corpo biológico, é ter uma medicina, ter um cuidado em saúde, uma prática em saúde, que que olhe para o seu para essa parte mais interna mesmo do cuidado, né. Que a gente fala muito sobre essas questões na medicina de família, a gente fala muito da importância de entender os sentimentos, né. A gente fala que é uma especialidade um tanto quanto poética, né, porque a gente tenta trazer essa construção de vínculo a partir de uma troca de afeto mesmo, né. E afeto não é um afeto unicamente médico-paciente, é um afeto, assim, quais são os seus afetos, né, o que que te afeta de fato na sua vida. E entender um pouco isso é entender um pouco dos seus sofrimentos, dos seus prazeres, das suas angústias, das suas expectativas. Então a gente fala que numa consulta, né, nessa a gente, utiliza o termo do método clínico centrado na pessoa, né. Então a gente tenta centrar no indivíduo e não centrar na doença. Então, quando a gente vai tentar fazer alguma abordagem sobre a doença que aquele indivíduo traz, a gente tenta colocar ele dentro de um contexto
particular, mas também um contexto social, né. Então, como que aquela doença te atravessa? Quais são os impactos dela? Quais são as expectativas que você tem quando você busca um médico? Quais são as ideias que você tem com relação a esses sintomas que você está apresentando? Porque a gente costuma muito colocar meio que na mão do médico, assim: "Me diz o que eu tenho, me diga como eu trato". Enquanto a gente precisa desenvolver esse processo de autonomia de cuidado mesmo, assim. O que que você acha que você tem? O que que você acha que é preciso fazer para melhorar? O que que você acha que eu posso fazer para te melhorar, né? E é uma questão mesmo de troca de conhecimento, de troca de saberes, porque a gente entende que a partir desse lugar de troca, de compartilhamento de cuidado, que a gente consegue de fato construir aí um cuidado em saúde, que é o que a gente fala de uma integralidade, né, do cuidado, que a gente consegue ver ele como um todo e colocar esse cuidado como um todo, né? Pegando as partes que precisam estar juntas daquele planejamento de cuidado, e não meramente ficar prescrevendo, né, que é aquela medicina prescritiva que a gente fala, né? A gente acaba fazendo um monte de receitinha de bolo achando que o nosso corpo é o próprio bolo. E não, né, o nosso corpo tem muita coisa dentro dele, muita coisa construindo ele, e as receitas nem sempre são tão simples. Então a gente tenta colocar um pouco nessa prescrição, um pouco da fala do outro, né, um pouco do que o outro pode trazer aí pra gente, para compartilhamento de cuidado. Acho que é É muito convocar esse sujeito para falar dele, né, porque qual que é a experiência, qual que é o atravessamento dele nessa patologia, nessa doença. É muito bom É, escutar uma médica falando isso, inclusive, porque isso ecoa na nossa profissão também, né, aham. quando os pacientes chegam, os analisandos, enfim, e também querem da gente uma resposta, porque parece que a lógica é essa, né, você vai ao médico e ele te responde. Mas será que ele deveria, né, responder? Será que é assim? Que é só assim que pode ser, né? Que é ele quem sabe sobre você mais do que você mesmo? Acho que fica uma questão aí, isso e é muito bom, muito gostoso de ouvir um médico falar isso. Isso da descrição também é importantíssimo, né, porque às vezes a gente ouve, da pessoa falar que foi num médico, e o médico passou um remédio que a pessoa não tem condição de comprar, né, ou de dar continuidade naquele tratamento. A gente sabe que existem algumas doenças que a pessoa vai ter que fazer uso de medicação a longo prazo. E se esse médico não ouvir, né, se essa pessoa vai ter condição daquele acompanhamento, daquele tratamento, não adianta essa prescrição. Porque aí também acho que nessa lógica do desmonte do SUS, né, tem muitas medicações que estão em falta na rede pública. E que eu acho que é isso, né, de ouvir esse sujeito além da doença. Não é só prescrever, tem que ver como vai ser esse remédio ali para aquela pessoa, né. E E só escutando para saber. essa complexidade, recortando agora no contexto da pandemia, fico pensando e queria escutar de você como é que foi isso, Carol, porque, a gente tem uma orientação geral, né, assim, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, que pelo menos deveria fazê-lo, que é máscara, isolamento e, enfim, um vírus aí que a princípio a gente não sabia muito bem o que estava chegando com ele, né, e como é que a gente deveria proceder. Então, para vocês que estão ali na ponta, então vocês vão pensar o cuidado para cada família, aquela família que não pode sair ou que precisa sair, né, mas tem um idoso, enfim, como conduzir, né, e principalmente também pensando nessa clínica do afeto que você fala, mas tendo que haver um distanciamento, como é que foi enfrentar isso para vocês ali na frente? Assim, eu só vou voltar a um ponto que Tá. você comentou, que foi com relação a essa questão mesmo da escuta, né. Você falou que pega um pouco até na profissão de vocês. Uhum, E é muito curioso, porque de fato no consultório a gente tem essa frase muito recorrente, assim, de: "Ai, não vou falar sobre isso porque você não é psicóloga. Ai, uhum. não, não, isso aí depois eu converso com a psicóloga". Como se de fato, cuidar de sentimentos, cuidar de sofrimentos, ou se aprofundar nos sentimentos de uma queixa física, fosse uma tarefa de psicólogo, né, não fosse uma tarefa ali que fizesse parte do seu cuidado. Então, isso é uma coisa que a gente vai tentando também desconstruir na gente, médico, né, porque, eh, a prática focal, ela é uma prática mais rápida também, né, é uma prática ali, e é o que a gente fala, né, quando a gente mercantiliza, a gente está pensando em tempo é dinheiro, então a gente tenta fazer aqueles cuidados mais rápidos possíveis, porque a gente precisa estar produzindo, né. Então, às vezes, uma escuta mais qualificada requer um pouco mais de tempo ali para se colocar.
E aí a ideia é que a gente consiga ir desconstruindo isso na nossa prática profissional, mas aí a gente também precisa desconstruir com o outro, né? A gente também não pode impor o outro a fala, né? A gente está ali querendo escutar, mas o outro também precisa estar aberto para falar, né? E aí ele precisa entender um pouco qual é esse novo lugar que a gente está querendo colocar para a medicina, que de fato é um lugar de escuta, de troca e de aprofundamento para além daquele corpo físico. Com relação a essa questão da pandemia, a gente, a gente toma sempre muito cuidado, né, porque eu acho que é muito comum o lugar hierárquico do médico, né, principalmente esse lugar doutrinário, do você tem que fazer, do lugar prescritivo mesmo, né, a gente pega uma folha de papel, a gente diz o que vai resolver os problemas daquele paciente e dali para a porta ele que resolva, da porta para dentro eu já decidi o que foi feito e dali em diante é com você, sabe? É, eu acho que isso é um tanto quanto antiético, né, da prática, porque a gente coloca na nossa mão o saber completo e na mão do outro a condução daquele saber. E quando a gente fala de compartilhamento é justamente isso, né? Que a gente precisa compartilhar o saber e a gente vai precisar compartilhar a condução para aquele saber, né? Para que aquilo seja possível, quais são os caminhos que a gente pode estabelecer, que a gente pode construir. E na pandemia foi um pouco disso, assim, a gente viu dificuldade no acesso das máscaras, dificuldade nesse isolamento, quando a gente falava de uma pessoa doente em casa, isolar o cômodo, tipo assim, que cômodo, sabe? Se a gente fala que tem que isolar um cômodo, a gente está entendendo que existem cômodos, porque não existem cômodos em todos os lares, né? Então, são algumas adaptações que a gente teve que fazer e acho que a pandemia veio num lugar de tudo muito novo, né? A gente é um campo completamente desconhecido e que a gente foi jogado ali naquele meio e vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Protocolos foram surgindo, principalmente porque foi uma doença iniciada lá fora, né, com países mais desenvolvidos e foi descendo aí para os países menos desenvolvidos. E os protocolos surgiram lá também, né? Os protocolos surgiram nos países desenvolvidos. Então, o que eles colocaram como critério de segurança, de proteção, foi desenvolvido na realidade deles. A gente teve que fazer uma adaptação aqui com a gente. E essa adaptação, ela nunca é uma adaptação puramente feita numa esfera técnica, né? Ela precisa ser feita numa esfera prática. E a gente pegava aí o que os manuais diziam e fomos tentando construir assim com os pacientes, né? O que a gente fala de redução de danos, né? A gente sabe o que pode ser péssimo e a gente sabe o que pode ser ótimo. Mas entre o ótimo e péssimo existe um caminho, né? E dentro desse abismo, o que a gente pode fazer para ser possível na prática? Isso também que vocês comentaram sobre a questão do sucateamento do SUS, né? A gente vê uma fragilidade muito grande. A gente vai vendo aí algumas mudanças políticas que vieram contribuindo, né, com esse desfalque aí que o SUS vem sofrendo. A gente sofreu muito com as medicações, isso foi uma questão bem difícil, porque na parte prática, a gente consegue criar algumas adaptações, né? Essa questão do cômodo, o uso da máscara, né? A gente conseguiu de fato aí pensar no uso da máscara de tecido, a gente teve grandes doações de máscaras feitas na clínica, mas quando a gente pensa em tratamento farmacológico, fica um pouco mais difícil a adaptação, né? A gente entende que existe tratamento para além do fármaco, né? Que é quando a gente fala das terapias integrativas, do uso de algumas ervas, de algumas coisas mais naturais que podem fazer parte do tratamento. Mas tem outras que, de fato, requerem o uso de um antibiótico. E como que a gente prescreve um antibiótico se a gente não tem na rede, sabe? Então, lidar com esse tipo de descaso e com esse tipo de ausência de manejo, né? Porque a gente consegue rebolar ali até onde dá. E é um rebolar junto no mesmo bambolê, mas tem uma hora que o bambolê ele cai e a gente não tem muito o que fazer, né? Então, a gente viu muita das complicações provocadas pelo Covid sendo ocorridas mesmo por falta de medicamentos, né? E aí a gente não tinha muito estratégias alternativas para estabelecer, né? Além de uma pressão política que a gente acaba fazendo. Mas é muito triste estar desse lado de cá, sabe? É muito triste você saber o que o paciente precisa e você não ter como ofertar aquilo. E isso é uma das coisas que a gente fala de uma medicina do afeto, né? A gente cria uma relação de vínculo com aquele paciente.
E dentro dessa relação de vínculo, a gente entende quais são as limitações daquele paciente e quais são as necessidades dele. Dentro dessas necessidades, a gente tenta trabalhar sempre muito junto, mas ainda assim, tem coisa que foge do nosso alcance, né. Eu não digo nem que foge por completo, porque isso tem a ver com as nossas escolhas políticas, né. Mas, por mais que a gente viva num país democrático, quem aperta a urna não necessariamente foi a gente que está ali naquele contato direto. Mas são escolhas políticas que determinam, como que o serviço de saúde vai funcionar, né, e foi o que a gente acabou vendo acontecendo. Então foram momentos de muita angústia, de muita tristeza, a gente precisou engavetar um tanto dos nossos princípios ali, para poder sobreviver e tocar aquele serviço, sabe. Então eu costumo dizer que hoje conversando com vocês, assim, tendo tido um dia ontem de muito caos na clínica, a gente tem visto alguns casos aumentarem muito, a demanda, a pressão assistencial está crescendo demais, os pacientes estão querendo muito por consulta, e a gente não tem mais como fazer barreira de acesso. Hoje falando para vocês, eu consigo dizer assim que a gente está, eu Carolina, estou começando a fazer alguns processos de voltar lá atrás e entender o que é que aconteceu, porque eu acho que a pandemia passou, né? A gente passou pela pandemia, a gente não se aprofundou nela, né? Porque foi preciso passar, né? Acho que foi uma estratégia de sobrevivência, porque se a gente se aprofundasse, talvez a gente não conseguisse continuar andando. Então, hoje, catando um tanto do que ficou lá para trás, eu vejo que a gente precisou passar por cima de muita coisa, assim, né. E essa questão da prescrição é uma das que fica, assim, das que marca. E aí quando a gente relembra o tanto das perdas que a gente teve nesse período, a gente vai entendendo o tanto do que o descaso provocou, né, de morte. Não dá para a gente colocar a culpa só no Covid, sem trazer os nossos governantes aí pra pauta da discussão. Eu ia perguntar isso e você já tocou um pouco nesse ponto, né, como tem sido e como foi para você enquanto profissional, né, porque acho que até para nós que estamos aqui, às vezes a gente fica muito no número, né, na notícia do número, mas você que está ali atuando, no dia a dia, você está sentindo e vivendo isso. Então imagino que seja de fato ser meio no automático ali, um tanto atropelada, né, tentando dar um afastamento aí, uma respirada, mas acho que é só depois mesmo que a gente pode recolher os restos e ver o que aconteceu, né, o que sobrou, o que dá para fazer agora, enfim, Eu como acho que a tem questão sido. é essa, né, o Hum. quando é depois, né, porque até hoje não é o Uhum. depois ainda, né, a Sim. gente ainda está vivendo a pandemia, e a gente não sabia que ia durar tanto tempo, né. A gente tenta fazer esse exercício, eu venho tentado fazer esse exercício de voltar no tempo, mas eu ainda estou num tempo presente que não é o tempo real, Sim. sabe, que não é o tempo escolhido por mim. E aí quando eu falo escolhido por mim, é nesse lugar profissional mesmo, eu não escolhi trabalhar com essa realidade que eu estou trabalhando hoje. E é uma realidade de muito caos, né. Eh, a gente na estratégia de saúde da família, a gente não tem atendimento de UPA, é diferente, tem algumas diferenças. A gente também não tem um atendimento, exclusivamente ambulatorial, então a ideia é que a gente atenda algumas linhas de cuidado, né, a gente atende pré-natal, puericultura, pacientes com diabetes, hipertensão, tuberculose, essas são as que a gente chama de linhas de cuidado, que são aqueles pacientes que precisam ter uma periodicidade maior do seu acompanhamento, mas além disso a gente atende questões de saúde no geral, né, que é o que as pessoas falam às vezes de um check-up, então a gente tenta ressignificar esse lugar do check-up, mas a gente também atende demandas agudas, assim, então sei lá, tô com uma dor de garganta, eu vou procurar atendimento na clínica da família, até porque a ideia é essa mesmo, da gente estar ali, né, para que a gente possa prescrever um medicamento mais acessível para você. Então, a gente não é uma emergência, mas a gente tem atendimento de demandas agudas. Quando surge a pandemia, a gente teve que reformular esse atendimento, né? Então, por exemplo, a gente fez cursos para intubação, a gente não tinha material de intubação na clínica da família, mas aí a gente foi preciso ser colocado nesse lugar, né? Eh, e a gente centralizou o nosso atendimento no Covid, né, em sintomas respiratórios. Essas linhas de cuidado foram deixadas para segundo plano. Só que esse segundo plano não chegou, porque a gente ainda vive numa pandemia, a gente ainda está priorizando os atendimentos de Covid. Só que a gente não tem como deixar uma gestante sem acompanhamento, a gente não tem como deixar um diabético por mais de um ano sem acompanhamento. Então, hoje em dia, a gente vê uma bola de neve que são essas linhas de cuidado, que já não tem mais linha,
né? Porque elas viraram uma grande curva aí de cuidado. A gente tem os atendimentos de Covid que se somam aí a outras questões de saúde, né? De sintomas respiratórios. Então, com essa mudança de estação, né? Início do inverno, a gente vê crescer muito os casos de resfriado, que aí já se confundem com Covid. Então, vai virando uma bola de neve. E a gente o serviço, como eu falei, a atenção primária é o primeiro contato, a gente está mais próximo do paciente. Então, entre procurar o atendimento numa UPA, que fica a 20 minutos de distância, e uma clínica da família que fica a 5, os pacientes vão na clínica da família. Então a gente está ficando bastante sobrecarregado, né? E essa sobrecarga ela é profissional, mas ela também é do usuário, né? É difícil para o usuário que busca o atendimento e não consegue ter a sua queixa respondida, né? Porque a gente não está realmente conseguindo dar conta. Mas é isso, a gente tem tentado ressignificar o nosso lugar, né? Se recolocar. Acho que por alguns momentos a gente dá umas recaídas, né? A gente volta para aquele lugar da exaustão, e acho que isso também é muito importante, talvez para um próximo podcast, falar de fato desse lugar da exaustão aí profissional. Eu acho que está todo mundo muito cansado. E aonde a gente coloca o cansaço, sabe? Aonde a gente resolve o cansaço? Eu falei muito que na pandemia a gente conheceu 2 sentimentos muito novos, que foi o medo e o medo da exaustão. Porque a gente estava com medo de tudo. Era medo da gente, era medo do outro, era medo da família, era medo da vida. E a gente começou a ficar muito cansado, muito. E não tinha tempo para ficar cansado. E a gente começa a ter medo de ficar cansado. E a gente ainda não processou isso. A gente ainda não processou o medo e a gente ainda não processou o cansaço. Isso é a gente todos, né? A gente, profissionais de saúde, a gente, usuários, a gente, vida. É por Estamos isso que a gente todos fala que não tem passando. como saber, né, o que vai ser, quais os efeitos da pandemia, não tem como a gente saber, porque a Exato, gente ainda exato. tá nesse furacão, né, e E é isso, realmente quando a gente são acha que está violências. indo para o pós-pandemia, né? Tivemos aí um grande avanço das vacinações e muitas comemorações, mas aí surge uma nova variante ou um novo surto aí a gente fica nessa, né? De não, mas não estava melhorando? Não está melhorando, vamos recuar aqui. Eu entendo que tudo isso faz parte do aprendizado, a gente está descobrindo junto, assim, o que fazer, o que não. A gente sabe que tinha coisas que eram anunciadas, né? Que podiam ter Sim. sido Coisas poderiam ser pensadas. evitadas, né? Exato, exato. Poderiam e ainda podem, né? Mas que a gente vê, de um modo geral, por conta, né, dessas políticas, ainda é um grande descaso. Uhum. Poderia seria duro, mas talvez não tanto, né, É. não tão precário, né, não tão violento. Dentre todas as violências, a gente tem que passar por mais essa dos usuários e os profissionais também, né. Estaremos aqui recolhendo, então, restos e falaremos disso novamente, Eu acho que é espero. isso, é um assunto muito vasto, né? É um assunto que a gente Sim. tem muito o que conversar, muito o que falar. Eu acho que a gente tem dado espaço mais para falar sobre isso. Isso é muito importante. Agora, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente cata, o que a gente faz com o que a gente catou, né? Porque Sim, tem que ter algum processamento daquilo, né? Sim. exato. Eu tô na Sim. fase do catar ainda, né? Eu tô indo lá Eu atrás, estou com recolhendo algumas você. coisas. Estamos. Vamos marcar próximos, então, acho que tem muito ainda para a gente poder conversar. Gostei muito da sua presença aqui, Carol, muito obrigada por aceitar nosso convite, assim, tão abertamente. Muito obrigada. Foi ótimo mesmo, muito esclarecedor, né? Eu agradeço muito, assim, ter o convite. Eu acho que é isso, é um assunto muito amplo, mas eu acho que é um assunto muito necessário. Eu, enquanto médica, eu acho muito potente estar falando sobre isso. Eu vejo que desde a graduação de medicina até o processo mesmo profissional, né, prático, a gente tem muitas negligências ao nosso lugar profissional. Então, ter um espaço para falar um pouco sobre como que a gente se percebe, como que a gente se forma, eu acho que é muito importante. Acho que é muito importante que vocês possam falar também, né, e ouvir, porque eu acho que é isso, né, o lugar de saúde ele não é um lugar do médico, né, então a gente fala aí de um cuidado interdisciplinar, justamente por entender essa multiplicidade do que é o cuidado, né, então ter uma atenção em saúde multiprofissional,
diz respeito a esse espaço aqui, né? Estarmos trocando juntas e pensando aí o que são os efeitos profissional, mas o que são os efeitos também em saúde daqueles que a gente atende. Então, muito massa. Muito obrigada por ter estado aqui comigo, gente. Obrigada, Carol.